Eu dizia aqui, em meus comentários, uma coisa muito simples, sabe? Você que está em casa, é uma utopia pensar que um presidente da República, ele governa sem o apoio do Congresso Nacional. Vocês devem se lembrar que no começo desse ano, todos os deputados eles têm direito a emendas orçamentárias, que eles destinam para os seus estados. A presidente Dilma chamou o presidente da Câmara e disse, olha, quem gastou, gastou, quem não gastou, não gasta mais. Aí um grupo foi até o presidente Dilma e falou assim, não, tudo bem, presidente, só que nós vamos votar o salário mínimo a semana que vem, e vamos votar um salário mínimo de R$1.000. Então, ou seja, o povo é usado como massa de manobra, como moeda de troca, né? Para liberar as emendas orçamentárias, os deputados abriram mão, porque um salário mínimo de R$1.000 é pouco, mas na conta do mamute, né, do elefante branco, que tem que pagar aposentado, pensionista, uma série de coisas, pesa numa previdência cada dia mais falida e quebrada. Então, os nossos deputados, né, foram até a presidente Dilma e disseram, não, a senhora vai cortar as nossas emendas orçamentárias? Sim. Semana que vem nós vamos votar o salário mínimo R$1.000. Vamos ajudar o povo, né? E aí o governo não quer usar o dinheiro para o povo, né? Quer usar em obras, quer usar em outras coisas. E aí foi feito o acordo, liberou-se, né? Pode gastar o dinheiro, mas não aprova o salário mínimo de R$1.000 nunca. É só nesse momento que o povo é usado como arma ou beneficiado nesse processo, né? Mas vamos lá, pode continuar, Jorge. Duas importantes questões aí nessa questão do orçamento, André. A prova maior de que realmente o governo depende muito do parlamento é o próprio escândalo do mensalão, que ele teve que comprar parlamentares para sustentar a base dele e dar sustentação e aprovar os projetos dele. Não, a gente tem, às vezes assim, para não ficar um comentário parcial e tendencioso, né? José Sarney, ele teve que negociar com o Congresso para ficar 5 anos, né? Fernando Henrique teve que negociar com o Congresso para ter a reeleição. E o presidente Lula, que tinha ali José Dirceu como seu substituto natural, teve que negociar com o PMDB para que a presidente Dilma, ela fosse, digamos assim, aceita, né? Então, pensar que um presidente da República ele tem capacidade, autonomia para governar um país só com apoio do povo é utopia. Aí eu falo, Collor caiu, por que Collor caiu? Porque demorou a negociar com o PSDB e demorou a negociar com o PMDB. Se tivesse negociado, iríamos às ruas, faríamos tudo e nada aconteceria. E aquilo que aconteceu lá em Brasília, aqueles deputados dizendo pelo bem da nação, da sociedade, eu voto não, aquilo lá foi um jogo de cena. Quando os deputados foram para o plenário, o ex-presidente Collor já tinha mandado uma carta de renúncia. Ele já não era mais presidente do Brasil. E se ele não tivesse mandado a carta, o regimento interno ele diz que o voto para cassação ou impeachment, ele é secreto. O voto foi aberto, então perderia toda a sua validade. Então foi um jogo de cena para mexer conosco, dizer essas coisas. Agora todo mundo está pedindo impeachment de todo mundo, né? Baseado na questão do Collor. Collor renunciou. Impeachment é quando você afasta a pessoa por um determinado período para investigar possíveis crimes. Impeachment não quer dizer que a pessoa ela está fora do poder, não. Ela está ausente do poder, enquanto uma comissão ela vai julgar ali as ações, se foram lícitas ou ilícitas. Collor não foi impeachmentado, Collor renunciou. Então aquele jogo de cena daqueles deputados, pelo bem do Brasil, pelo bem da minha esposa, pelo bem da minha família, tal, foi jogo de cena, porque a carta de Collor de renúncia já tinha sido protocolada no Congresso Nacional e aquilo tudo lá foi um espetáculo. André, tem uma coisa, um elemento muito forte aí, que vai fazer com que o presidente fique ainda mais refém do
do parlamento. PMDB, não, do PMDB. É a questão do orçamento impositivo. O que é isso? O parlamentar que apresentar a emenda orçamentária, o presidente é obrigado a acatar, ele impõe, realmente é um orçamento impositivo. Ele apresenta a emenda orçamentária e aquela emenda dele, literalmente, o presidente tem que engolir goela abaixo. Pois é, e lá começou a apuração, eu estava esperando aqui, começou a apuração lá no Rio de Janeiro. Só que os dados ainda não foram divulgados, né? E aí vamos lá, vocês querem saber aonde? Vamos saber aqui no Tocantins como é que está a família Siqueira Campos? Vamos lá? Lá já foram, praticamente a eleição já finalizou, o Marcelo Miranda. Eu não consigo entender, né? Marcelo Miranda, gente, é aquela mesma pessoa que tinha sido caçada. Um recente episódio da campanha dele. Aquele avião que foi pego aqui, estava levando dinheiro, santinho, e tá lá, né? E agora também, né, estava concorrendo com quem? Com o Sandoval Cardoso do Solidariedade e com o Sandoval Cardoso lá do PROS. Ou seja, o Marcelo Miranda vai fazer barba, cabelo e bigode, porque a Kátia Abreu deve ser eleita também senadora lá. Então não dá para a gente entender essas coisas não. 94,22%, né? Marcelo Miranda. E o pior de tudo é que ainda está sendo investigado. Marcelo Miranda era governador lá, foi afastado umas 2 vezes, lá no Tocantins, umas 2 vezes. E agora está aí, né, com 94,22% das urnas apuradas, se é pouco provável que haja uma virada, porque ele já tem 51,66% dos votos, e faltam 5% das urnas só para serem apuradas, e a vantagem dele é de 6 pontos do segundo colocado. Então, Marcelo Miranda, aí não dá para entender a lei eleitoral, né? Pode ser que amanhã ou depois ele seja cassado de novo. E os votos sejam anulados, inclusive. Que os votos sejam anulados. E aí não sei se vai ter outra eleição. Aí vai ter, porque é maior, aí a maioria, passou da maioria. Então aí é obrigado a ter. Eu queria aproveitar a presença do Dr. Jorge Lima, André Marques e o Dr. Ricardo e a mesa dos espectadores. Eu observo ao longo da minha vida, do trabalho, existem no mundo político as dinastias. O cidadão, é claro que a Constituição dá direito a todo mundo, desde que preencha os requisitos, tem idade certa de pleitear um cargo eletivo. Claro, isso é democracia. Agora, o que acontece muito, o político, ele passa um período numa casa legislativa, ele vai para uma casa maior, aí ele já indica na área eleitoral dele o filho, cujo único mérito é ter nascido naquela casa, ter sido filho. Isso é um fenômeno que ocorre em todo o Brasil, é histórico inclusive. Mas isso, nós temos a lei, inclusive a lei que proíbe o nepotismo no serviço público, onde só se pode acessar, ter parentes, desde que seja via concurso público. Seria de bom arbítrio uma lei como essa, proibindo parentes, familiares? Seja só um pouco mais objetivo, porque a gente não consegue entender a sua pergunta, porque você comenta e depois você faz a pergunta, a gente não sabe se comenta seu comentário ou se responde sua pergunta. Vamos comentar a pergunta. Vamos pergunta. O político, ele vai para uma Câmara alta, para a Câmara Federal, ele pleiteia lá e coloca o filho para ser candidato também à Assembleia Legislativa. E qual o problema? A questão das dinastias. Isso... Mas se você for pensar assim, aí você está fora do Brasil. Aí você está utópico, porque o poder chama o poder. Sim, e eu já disse que o rio corre para o mar. A ACM Neto é a 3ª geração de Antônio Carlos Magalhães e se perpetua lá na Bahia. Vamos lá com a apuração dos votos. Agora aqui em Goiás, atenção, hein? Atenção! Foram divulgados votos para a presidência da República em Goiás.
Aécio Neves tem 42,66% aqui em Goiás. Aécio Neves ganha de Dilma aqui em Goiás. Dilma tem 31,96% e Marina Silva tem 22,97%. Então, em Goiás, Aécio Neves sai vitorioso aqui de Goiás, né? E Marconi Perillo tem 46,88% dos votos, com 85% das urnas apuradas. Teremos segundo turno, sim, aqui em Goiás. E a surpresa é essa, né? Era tudo pela Dilma. O projeto, eu conversei com várias pessoas aqui, e o objetivo era eleger a presidente Dilma e eleger um senador. E o plano deu tudo errado. O senador seria do PT, qualquer um, ou do PMDB. Vai ser eleito Ronaldo Caiado, que vai ser uma pedra no sapato do governo, se Dilma for reeleita, é claro, né? E Marconi Perillo vai ter que enfrentar aí Iris Rezende Machado, até agora com quase 86% das urnas apuradas. Vocês esperavam que Aécio Neves tivesse essa vantagem tão grande, quase 11 pontos adiante de Dilma Rousseff aqui em Goiás. Aécio Neves até agora tem 1.172.000 votos, Dilma 878, Marina 631. Aqui em Goiás, Aécio Neves consegue aí uma votação surpreendente, e mais surpreendente ainda é a postura do governador Marconi Perillo, que se aproximou de Dilma para neutralizar o efeito Lula, né? Porque todo mundo sabe do caso do mensalão. Marconi Perillo disse a Lula que existia o mensalão, e de lá para cá se tornou inimigo, né, pessoal de Marconi Perillo, e aí perseguições, essas coisas. Então Marconi se aproximou de Dilma, e também fazendo trabalho para Aécio Neves. Acendeu o vela para o santo errado? Eu particularmente, eu não fiquei surpreendido com isso não, porque no meio que eu estou, até a gente questionava isso. Assim, mas onde estão os votos da Dilma? Porque todo mundo que estava conversando, pelo menos no meio que eu atuo, estava falando que era Aécio. Então, particularmente, eu não me surpreendi com esse resultado aqui em Goiás. Agora vamos lá para o Nordeste, né, aonde é o reduto eleitoral ali do PT. Vamos ver, já foram divulgados. Lá, em Pernambuco, a presidente Dilma, ela lidera. Tem 46,80% dos votos em Pernambuco. Marina tem 45% e lá Aécio perde. Então, por isso que é difícil a gente já arriscar algum prognóstico, né? Porque aqui em Goiás, Aécio lidera, mas lá no Pernambuco ele tem só 6% dos votos até agora apurados. Então, vai ser até o final uma surpresa para todo mundo, né? Dá para dar, né, inclusive, prognósticos ainda, né? Qualquer pessoa que arriscar, certamente vai errar. Agora, o trabalho que o governador aqui em Goiás fez promovendo Aécio, o resultado está aí. E tem um pequeno detalhe também. O eleitor de Ronaldo Caiado não necessariamente é o eleitor de Dilma. O eleitor de Ronaldo Caiado, pela trajetória política dele, pela atuação dele, voltada para o agronegócio, disse do setor produtivo também, dificilmente esse eleitor do Ronaldo Caiado votaria em Dilma. E esse eleitor fatalmente votou no Aécio Neves. São coisas distintas. Agora o que me chama a atenção aqui é lá em São Paulo, né? 69% das urnas apuradas, José Serra deverá ser o novo senador lá de São Paulo. Alckmin praticamente já reeleito, e lá Aécio Neves tem uma votação expressiva, tem 45,5%
25,57% dos votos e Dilma só tem 25,21%. Ou seja, ali todo mundo sabe que surgiu o PT através daqueles sindicatos, Palocci, tantas coisas assim, era um reduto do PT. E agora é retomado porque ganhava-se, o governador ganhava de outro partido, mas o Lula sempre teve votação expressiva lá em São Paulo e a presidente Dilma 20 pontos atrás de Aécio Neves até agora, com quase 70% das urnas já, e Marina Silva 24%. André Marques, diante desses quadros, desses resultados de Minas Gerais e de São Paulo, pode-se dizer que o PSDB paulista retoma o comando das ações no âmbito do PSDB nacional? Vai depender muito. Se Aécio Neves for para o segundo turno, ele ainda vai ter um prestígio dentro do PSDB. Agora, se Aécio Neves não for para o segundo turno, a carreira política dele está acabada. Porque ali tem Alckmin, ali tem Serra, tem Fernando Henrique, e Aécio Neves era o novo que não vingou. Então, Aécio Neves, nessas eleições, talvez seja a pessoa que corra mais risco na sua trajetória política, porque se ele não for para o segundo turno, dentro do PSDB, ele passa a ter poder igual a mim. Nenhum. Porque não se admite o PSDB fora do segundo turno. Se Aécio Neves conseguir essa proeza, a carreira dele está acabada. Ou vocês discordam? Não, eu creio, André, que a sua opinião em relação ao Aécio é válida. Eu também penso mais ou menos na mesma linha, porque assim, o Aécio era a chance do PSDB se projetar de novo, essa ideia do novo. Então, se ele perde em Minas, como tem perdido, já confirmou, né? Esse resultado de Minas? O resultado de Minas Gerais, vamos lá, vamos pegar aqui, porque já estava quase finalizado, né? Se confirma esse resultado, essa derrota dele em Minas, e ele não leva a eleição presidencial para o segundo turno, ele tende a encerrar a carreira política dele. Aí tem um paradoxo, né? O governador de Minas, provavelmente vai ser eleito, é do PT. Só que Aécio Neves lidera em Minas. Ou seja, o candidato dele está em segundo lugar, com 42,16. Quer dizer o quê? Que Aécio, lá em Minas, ele tira votos, mas não transfere votos. E também outro paradoxo, o senador Antônio Anastasia, que isso é a coisa mais natural que tem. Quem é governador, o próximo passo dele é senador, e depois é voltar para ser senador. São coisas que não se explica, também já está eleito. E o Minas Gerais vai ser governado pelo PT. E Aécio Neves, ao que tudo indica, sai com uma votação expressiva lá, faz senador, mas não faz governador. Está aí a situação lá de Minas Gerais. São em Paulo primeiro lugar. inverso. O PSDB vai ser governado pelo PSDB lá no reduto do PT. Exatamente. Agora vamos para o Rio Grande do Sul, aonde é um reduto petista. Também, é outro. Era. Faz governador, não faz senador, porque até agora com quase 90% das urnas apuradas, vai ter segundo turno lá. O candidato José Ivo Sartori está em primeiro lugar e Aécio Neves, lá no Rio Grande do Sul, ele ganha de Dilma. Ele tem 42,66% e Dilma tem 31,96%. É aquela velha história que eu sempre digo, O Brasil, ele nasce na nossa casa, se estende ao nosso bairro, vai até a nossa cidade, ao nosso estado e depois ele chega até o cenário federal. Nós vamos direto à redação agora, onde o Tiago Mendes tem mais informação para a gente. A TV Capital, nas eleições de 2014,
a única emissora do estado de Goiás, desde as 9 horas da manhã até agora. Parabéns a todos os funcionários, muito obrigado de coração, né? Estamos no ar, agora são 7h20. Eu já estou assim, meio, desculpe, mas a minha capacidade de pensar já está chegando ao fim. Já são aí quase 10 horas no ar. Um fato inédito, né, na televisão de Goiás, e eu sempre falo que a televisão ela é uma concessão do serviço público e a gente tem que devolver para você isso, né? Enquanto as outras emissoras estão preocupadas com Rio, São Paulo, nesses casos, nós estamos falando de Goiás para Goiás e é o que nos interessa. Vivemos aqui e aqui é que nós continuaremos vivendo. Então a eleição para nós, ela interessa em Goiás, São Paulo, Rio, Minas, pouco importa, até mesmo porque somos goianos, né? Aquelas pessoas que vêm de outros estados para cá são acolhidas, se tornam goianas de coração também, e a TV Capital, mais uma vez, ela cumpre com seu papel. Mais de 10 horas no ar, de forma ininterrupta, falando, divulgando, debatendo e informando. Vamos direto à redação com o Tiago, vamos ver como é que está a situação. Fala aí, Tiago. Olá, André Marques, de volta aqui na redação para falar sobre os campeões de voto a deputado estadual até agora. O partido que mais elegeu deputados estaduais até esse momento, com mais ou menos 85% das urnas já reveladas aqui no estado, é o PSDB, com 9 deputados estaduais até este momento. O campeão de votos do PSDB, que é o partido do governador Marconi Perillo, é Mané de Oliveira, que teve 1,91% dos votos até este momento, dando um total de 48.443. O segundo do PSDB é o José Witt, com 36.237 votos. Iso Moreira, na terceira colocação, com 33.008 votos. Aí nós temos o Marquinhos do Privé, em quarto, dentro do PSDB, repetindo, com 30.408 votos. Gustavo Seba, com 28.097 votos, na quinta colocação. Na sexta, Nédio Leite, com 27.060 votos. Júlio da Retífica, na sétima colocação, com 25.915 votos. Na oitava, Daniel Messac, com 23.082 votos. E na nona colocação, até agora esses números ainda são parciais, a Neda Borges, com 22.308 votos. O segundo partido que mais elegeu parcialmente até agora deputados, o PMDB, com 5 eleitos até este momento. O Paulo César Martins é o campeão de votos até agora, com 47.026 votos dentro do PMDB. Na segunda colocação, Adib Elias, ex-presidente do partido, com 33.089 votos. Na terceira colocação, Bruno Peixoto, até esse momento com 30.439 votos. E também do PMDB, Ernesto Roller, com 24.479 votos. E fechando aí o José Neto, na quinta colocação dentro do PMDB, com 23.890 votos. O PT fez 3 deputados até agora, nesses números parciais, e o PDT também fazendo 4 deputados até este momento. É a TV Capital nas eleições 2014. Ok, tá aí, obrigado, Tiago. Eu só gostaria de pedir à nossa produção que fizesse uma cartela, porque aí fica mais fácil para a pessoa que está em casa ter uma visão mais, digamos assim, mais clara, né? Vamos fazer uma cartela onde a gente vai dizer ali, a base do governador elegeu tanto, a oposição elegeu tanto, tal, porque o eleitor ele não consegue lembrar. Você vai falando 41, quando você chega no 12º, ele já não lembra do primeiro. Então vamos fazer cartelas, né? Aqui em Goiás, praticamente a eleição já na reta final. Marconi Perillo, 46,63%. Íris Rezende, 27,81%. Agora 91% das urnas apuradas. Alguém aqui tem coragem de dizer que não vamos ter segundo turno aqui em Goiás? E Aécio, né?
10 pontos de frente sobre Dilma, tem 42, Dilma tem 32% dos votos e Marina Silva 23, PSB. E Vanderlan não se beneficiou em nada, né? Vanderlan podia ter chorado mais a morte com todo respeito, né? Uma piada infame que eu não gostaria, mas a Marina faturou com a morte de Eduardo Campos, virou viúva de Eduardo Campos, viúva de Chico Mendes, queria fazer uma nova política com o Congresso viciado e governar com os melhores. Agora os melhores para quem? Para o povo ou para ela? E aí logo depois o vice, né, na chapa dela disse: é impossível governar o Brasil sem o apoio do PMDB. Então, ou seja, Marina Silva, mais uma vez, foi quais, né, na linguagem do futebol, batendo na trave. Fique à vontade para comentar. São questões que, às vezes, se o candidato fala impensadamente, ele paga muito caro por isso. Talvez a Marina pague, nesse momento, a fala dela. Como você mesmo afirmou, é possível governar sem o PMDB no âmbito federal? É impossível. É uma prática, né, comum. Vocês devem se lembrar que em junho do ano passado, agora completou um ano, nós fomos às ruas, estávamos cansados, queríamos o novo. Agora, como é que você acha o novo num sistema viciado? Como é que você busca algo de novo num congresso corporativista e que as suas atividades, né, inclusive grande parte do Congresso Nacional, é eleita pela contravenção, é eleita pelo jogo do bicho, é eleita pela bancada da droga, é eleita pela bancada das empresas, dos empresários. A representatividade do povo ali é quase que zero. Então, ou seja, o poder, ele se mantém a partir do momento que o corporativismo, ele se torna claro. Tanto é que nós tivemos o caso do Donadon lá em Brasília. Ele estava preso e votado pela continuidade, que ele fosse deputado ainda. Agora, como é que o Donadon ia lá em Brasília participar das votações se ele estava preso, né? Então é um congresso corporativista, e aí os parlamentares reclamam muito que o judiciário interfere no parlamento. Interfere sim, porque são incompetentes, né? A grande maioria é incompetente, a grande maioria negocia o nosso voto com quem está no poder, e nós ganhamos o que de volta? Uma saúde falida, segurança falida, educação falida e absolutamente um cacho ou um caminhão de banana, porque eles pedem o seu voto, falam que vai ser seu, vai te representar, vai ser isso, vai ser aquilo. Amanhã vai estar todo mundo lá negociando com quem foi eleito o seu apoio, né? Eu tive tantos mil votos e estou aqui para negociar meu apoio. Quanto que eu levo nessa história, né? Então é a prática do dano que se recebe. O André, é a questão do poder econômico, né? Nós caímos nessa situação. Você disse aí, nada mais é do que a força da economia, do poder econômico. Quem está bancando? Às vezes o jogo do bicho, a maioria são os empreiteiros. Sim. E depois, mais tarde, vai cobrar essa fatura, cujos contratos são todos firmados com eles mesmos. Então o poder econômico fala muito ainda, infelizmente no Brasil ainda é uma realidade. Vamos lá, Jorge, fique à vontade. Agora tem aí a votação para presidente, né? Esse é o site do TSE, não, é o site oficial do TSE, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque as coisas estão acontecendo aí, né? Se for do TSE, 83% das urnas já apuradas, a presidente Dilma tem 40,37%, Aécio Neves tem 35%, Marina Silva tem 21%, Luciana Genro, né, que é do PSOL, engraçado, ela é filha de Tasso Genro, que é do PT, e ela é contra
será que ela em casa também ela é contra o pai porque o pai é um empresário e o discurso dela é da prole, né? E aí tem o pastor Everaldo com 0,75 e aí vem o Eduardo Jorge com 0,63 e o Levi Fidelis com 0,44% dos votos até agora apurados. Então, pelo que tudo indica, segundo turno, Aécio Neves, salvo pelo Gon. Né? Esses números, salvo pelo Gon, se forem números oficiais. Vamos confirmar isso aí. André, sobre esse comentário seu de representatividade do Senado Federal, da Câmara Federal, no Brasil, na minha opinião, e com alguns estudos também, que alguns grupos nas universidades brasileiras, digamos assim, compartilham dessa ideia, no Brasil existe um estado de sombras. Então existe um estado democrático de direito, né, onde tudo tem que ser permissível ou não permissível, o que não é permissível é ilícito, é ilegal, e existe por trás disso, ou paralelo a isso, um estado de sombras, um estado de coisas ilícitas que acaba controlando esse estado de direito. Então, assim, para mim não há diferença entre o Congresso que foi fechado na época da ditadura militar, né, do que um Congresso que teoricamente está ativo, mas na prática ele não é ativo. É um Congresso que ele é vendido por interesses de um grupo econômico ou de certos grupos. Né? Então, assim, eleger deputados para isso, naturalmente eles não vão olhar para essas questões sociais e para a questão que realmente o país precisa. Então, eu concordo com a sua análise desse... se a pessoa é eleita por um dado interesse, ela vai representar aquele interesse, não o interesse de quem está votando. Agora tem aqui uma pergunta, né? É verdade que Marconi Perillo gastou 500 milhões de reais em propaganda para o governo do estado? E se gastou, isso ajudou de certa maneira ele ir para o segundo turno? Não. Ele gastou muito mais do que isso. Muito mais. Porque o governo, ele tem, as pessoas não sabem, mas o governo ele é obrigado a dar transparência às suas atividades. Ele tem que prestar contas, inclusive tem aquelas campanhas educativas do Detran, Secretaria da Saúde, que são campanhas que são de utilidade pública. Agora, o fato de Marconi ter ido para o segundo turno é uma derrota para Marconi. Muita gente já achava que ele seria eleito no primeiro turno. Porém, o fator que talvez tenha determinado essas eleições foi mais uma vez essa postura de Iris Rezende Machado de querer ser cortejado, né? O poder, ele não se sustenta sem o poder. Quando você deixa o poder, você não é nada. Dizem que é cobra sem veneno, coisas nesse sentido. O erro maior foi a oposição, que absolutamente não se entendeu. Nós não sabíamos, tanto é que já fiz esse comentário aqui, Iris Rezende demorou demais a lançar a sua candidatura. Quando Iris lançou, grande parte, né, inclusive uma vez entrevistando Júnior do Friboi, perguntei para ele se ele estava ajudando alguns deputados. Ele falou: o dinheiro é meu, eu gasto do jeito que eu quero, né? Então Júnior do Friboi, ele criou ali uma estrutura, entrou no PMDB como uma forma de pressionar ou alguma coisa nesse sentido, achando que o poder financeiro ia se impor, e aí veio aquela briga, né? Iris Rezende Machado fez uma carta dizendo que o partido tinha se vendido, depois Júnior do Friboi saiu, Iris teve que voltar e não teve a capacidade de se articular, porque difícil você ter que disputar uma eleição contra a máquina e você ficar tanto tempo derrapando. Faltou um discurso de oposição contra Marconi Perillo. Essa é a grande realidade. Enquanto a oposição ficava brigando, Marconi estava fazendo campanha. Então, o fato de Marconi estar no segundo turno é uma derrota para Marconi. É uma derrota. O fato de fazer campanha publicitária, isso pouco ou quase nada
contribui porque os olhos do povo é o fiscal. Então, assim, para Marconi Perillo é uma derrota ir para o segundo turno, porque muita gente já contava, inclusive eu disse isso ao próprio governador e pessoas ligadas a eles. Cuidado com a soberba, né? E muito grande, crescia na cidade aquela coisa assim, já que o Marconi está eleito, eu vou votar no Íris. Então, para Marconi é uma derrota, porque o PMDB e a oposição brigou tanto tempo, é o PT brigando com o PMDB, o PSD brigando com o PMDB, com o PT, enquanto isso o Marconi fazia a sua campanha e aí o PMDB perdeu o bonde da história. Então, respondendo a sua pergunta, a mais pura e cristalina verdade. Você deve se lembrar, Íris Rezende lançou a candidatura dele no limite, né? Tanto é que falou até de uma intervenção aqui em Goiás do PMDB. O presidente do PT, Rui Falcão, disse: ou o PMDB lança candidato ou vamos lançar o nosso candidato. Então a oposição em Goiás, ela se perdeu e Marconi ficou sozinho para fazer o que queria, né? Colocava uma pedra em Goiânia, fazia alguma coisa e a oposição definindo ainda quem seria o candidato. Aí disseram: vamos levar para a convenção. E eles disseram: para a convenção eu não vou. E aí ficou. Então a incompetência da oposição, ela proporcionou essa distância de Marconi Perillo. Porém, para Marconi é uma derrota ir para o segundo turno, porque já contava que ganharia no primeiro turno, né? Aí ele fala aqui apenas a verdade no seu comentário em relação ao Congresso. Não tem como fazer um novo com o Congresso viciado. Obrigado mais uma vez pela participação. Vamos para o intervalo rapidinho, tomar uma água, né? Porque daqui a pouco a gente já deve voltar com os votos já totalizados. E aí sim, prepare-se, porque volta o horário eleitoral. Agora, nem tudo na vida é ruim, né? Porque o horário de verão, ele é um domingo depois das eleições. Então, se fosse tudo definido hoje, no próximo domingo começaria o horário de verão. Então, nem tudo está perdido. Nós vamos ter mais um pouquinho de horário normal. Em compensação, vem o castigo, que é o horário eleitoral, né? A gente vai para um breve intervalo comercial e volta daqui a pouco, instante só.